Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. E nós hoje estamos no dia 22 de outubro, nessa manhã de sábado, e juntos nós vamos fazer o nosso devocional. Nós vamos orar, nós vamos meditar nas Escrituras, ler as Escrituras e receber tudo que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Então, já eu tinha começado, né? Aí a live travou e agora eu estou voltando para que nós possamos fazer a leitura de primeira carta de Paulo a Timóteo, é a carta pastoral, de modo que nós vamos ser edificados, acrescentados com as instruções que Deus tem para nós nessa carta, nessa manhã. Amém? Vitória, seja muito bem-vinda. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando, a Selma, a Dorinha que já estava aqui, a live, eu precisei reiniciar a live. Pastor Adriano também já chegou escrevendo para nós aí a referência de hoje. E aí, gente, vocês estão bem? Como é que está o pessoal aí de Salvador? Como é que está você, Selminha, aqui mesmo, Senhor do Bonfim? Dorinha que está lá em Juazeiro. E assim eu sei, queridos, que nós vamos fazendo coisas poderosas. Vamos lá? Eu já orei, não sei se vocês perceberam, estava aqui toda empolgada na minha oração e de repente a live travou e eu comecei novamente, mas já fizemos a nossa oração, já entregamos a nossa oração e agora nós vamos fazer a nossa leitura. Vamos fazer uma breve introdução? Eu até disse para vocês ontem, leiam um pouco a respeito de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, para que nós possamos fazer comentários, para que nós possamos nos fortalecer, nos edificar aqui juntos, né? Nós sabemos que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, né? A gente chama de carta pastoral porque ela traz instruções de como edificar a igreja, de como construir essa igreja, na verdade, de como edificar, né, a igreja. E nós sabemos que Paulo está escrevendo instruções para pastores. É claro que ele escreveu para o pastor, né, o jovem pastor Timóteo, e essas instruções, elas se estendem aos pastores, né, que vão começar, a nós que queremos também cuidar de pessoas, como a gente deve instruir as pessoas, como a gente deve orientar, como que a gente deve corrigir o pecado, como que a gente... Então, tudo isso nós vamos encontrar aqui na carta de Paulo a Timóteo, amém? E eu até fiz uma pequena introdução dizendo assim que é uma carta que vai nos ensinar como edificar a igreja, né? Eu coloquei aqui, ó, embora o mundo considere a igreja estranha e fraca, sabemos que a igreja é o instrumento mais poderoso da história da humanidade. Nós sabemos que também Jesus Cristo falou lá no capítulo 16 de Mateus, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, quem está edificando a igreja, quem está cuidando de nós, a igreja, o corpo de Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o cabeça, né? Ele é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, nós temos aqui um conjunto de instruções detalhadas, né? Um projeto de construção nos mostrando como construir a igreja. E olha só, olha que coisa interessante. O próprio Jesus é o arquiteto, ele é o mestre de obras, aquele que realiza as coisas, né? Que executa, que pensa como vai fazer. E nós somos os carpinteiros, os pedreiros, os pintores, nós somos aqueles que vão colocar os pisos, que vai deixar tudo muito bem arrumadinho. E nós somos também as pedras, né? A palavra diz que nós somos pedras vivas com as quais o Senhor está construindo a sua igreja. Então, nós sabemos que se o projeto é de Jesus e nós queremos construir a sua igreja de forma que o agrade, é melhor nós lermos o projeto que ele nos deu, para que possamos ser fiéis ao projeto, para que possamos ser os executores. Na verdade, o Espírito Santo está aí também participando, né, dessa construção, dando o toque que só ele pode dar.
e nós somos apenas as pedras que estão sendo usadas para essa construção, como diz também em outro livro, né? Então, gente, nós podemos esperar muitas instruções a respeito dessa carta. Olha, vai ser muito, muito poderoso ler essa carta juntamente com você. Nós sabemos que Timóteo era jovem, né? E por isso mesmo ele precisava das instruções. Ele foi alcançado para Jesus assim, com mais ou menos com 16 anos. Só que quando ele recebeu essa carta, provavelmente ele já tinha de 20 e pouco, de 25 a 30 anos, né? Apesar disso, Paulo ainda o considera jovem, mas era jovem na caminhada, jovem na experiência, né, de pastorear. E todos nós, tenha muito ou pouco tempo, nós precisamos de instruções a respeito de como conduzir bem o povo de Deus, né? Então nós vamos observar aqui que essa carta ela vai trazer, né? Aqui tem um breve resuminho que diz assim, ó, o projeto de construção da igreja para construirmos uma igreja funcional e saudável, são essas regras, né? Regras para o culto, papéis dos líderes, dos obreiros, como se proteger contra os falsos ensinamentos, como disciplinar o comportamento pecaminoso, como cuidar de pessoas necessitadas e como evitar o favoritismo e tratamento injusto de membros da igreja, né? E olha só, em 2000 anos, o padrão para uma igreja saudável não mudou. Então, se a gente acha, como é que eu faço para ter uma igreja saudável? É seguir as instruções que está na própria palavra. Amém? A gente pode pegar livros e buscar pessoas que dão consultoria, que dão ajuda, que dão projetos, que fazem projetos para melhorar o trabalho da igreja, mas todas essas instruções saem da própria palavra. Então, nós vamos começar? Vamos começar porque tem muita coisa maravilhosa para a gente aprender, tem muita coisa boa. Nós vamos começar hoje com o capítulo 1, né? Você se anima para ler as escrituras? Você se anima para estudar, para saber o que é que a Bíblia diz? Olha, deixa eu dizer uma coisa interessante. Existem pessoas que querem segurar doutrinas, ensinamentos dentro da igreja, né, dentro do seu grupo, com os seus membros, e elas querem buscar versículos que respaldem aquilo que ela está fazendo e elas não encontram. Usos e costumes, por exemplo. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer isso porque é vaidade. Mas esse tipo de versículo, ou esse tipo de doutrina que não está na Bíblia, você não tem um versículo que respalde você. É por isso que a gente busca ler as Escrituras para ver de fato se aquilo de fato vai implicar em alguma coisa na nossa vida. E a gente sabe que princípios são princípios, de modo que se a gente cumpre um princípio, a gente está pronto para realizar os propósitos de Deus, né? Porque o pastor Adriano gosta de dizer que quando a gente cumpre os princípios, Deus libera as promessas para cumprirmos os propósitos. Então é muito bom você ver esse PPP, né? Princípio, promessas e propósito. Então, quando a gente segue um princípio da palavra de Deus, a gente está disseminando, preparando o povo para desfrutar das promessas de Deus e cumprir os propósitos para os quais Deus nos enviou aqui para a terra. Amém? Então, olha só, vamos ler aqui a saudação de Paulo. Ele gostava de fazer a saudação, de escrever ele mesmo de próprio punho. Ele tinha um padrão, porque muita gente tentava se passar por ele, enviando cartas às igrejas, dizendo que era ele que tinha mandado. E ele escreve de um padrão, de um modo que o povo pudesse identificar se era ele ou não que tinha mandado aquela carta. Entendemos? Então, vamos lá. Ele diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, lhes dê em graça, misericórdia e paz.
Então, por que ele escreveu desse jeito se ele sabia que era para Timóteo? Se Timóteo sabia que ele era Paulo, o seu mentor, o seu pai na fé, aquele que estava o instruindo? É porque ele sabia que outras pessoas também iriam ler essa carta. Ele também tinha expectativa de que essa carta fosse lida em outros lugares, não só para Timóteo, não só Timóteo ia ler essa carta, outras pessoas leriam. Então, veja, uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Ele sabia, talvez pelo Espírito, que nós estaríamos lendo essa carta, que essa carta daria norte e orientação e instrução a outros pastores que viriam depois, como eu, como você, e tantos outros que vão ler e estão lendo essa carta para receber as instruções de como pastorear. Essa é a diferença de quem trabalha, né, de quem vive guiado pelo Espírito. Jesus disse que quem é espiritual é como o vento. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, né? O vento, você vê o vento, você não vê o vento, você percebe os efeitos do vento. Então Paulo estava escrevendo essa carta, mas veja, ele recebeu instrução no espírito de fazer desse jeito, para a gente saber quem escreveu foi Paulo. É por isso que a gente não diz que a carta de Hebreus é de Paulo, porque ele não assinou como tradicionalmente ele assinava. Ele não introduz do mesmo modo que ele introduzia, né, as suas cartas. E aí a gente fica, não tem autor definido, uns fazem suposições, dizendo, eu acho que é de Paulo, outros divergem, dizendo que não sabe, porque não está escrito eu, autor, né? Alguns estudiosos fazem suposições. Então, olha só, ele já começa com a advertência. Vamos ler essa advertência contra os falsos ensinos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito dos falsos ensinos. Isso é uma advertência para mim e para você hoje, nessa manhã do dia 22 de outubro de 2022. Por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça. Em outros tempos, outras dispensações, quando você estuda as dispensações, você consegue compreender e separar bem isso. Nós estamos vivendo em um tempo específico, o tempo da graça de Deus. Nesta dispensação, em toda dispensação, a humanidade tinha uma responsabilidade e eles tinham um compromisso para cumprir para com Deus e eles tinham, se eles não conseguissem, eles tinham um prejuízo ou um juízo. E na dispensação da graça, o que se espera da igreja é que ela siga a sã doutrina de Cristo. A responsabilidade da igreja é seguir a doutrina de Cristo, afinal de contas, é o cristianismo. São os ensinos de Cristo que edificam a igreja. E se a gente não segue os ensinos de Cristo, nós estamos fadados a corrermos o risco e sofrermos o prejuízo de, sabe o quê? De ficar refém das doutrinas impuras. O que são doutrinas impuras? São doutrinas, coisas erradas misturadas com as verdades de Cristo. Sabe, a gente usa muito bem o exemplo de que se eu pegar essa taça de água mineral, que é mineral, e eu colocar uma gotinha de água de esgoto ou de água suja, por exemplo, eu vou ou não vou contaminar a água que era mineral? Se eu pegar uma gota de água suja, água de esgoto, uma gotinha apenas, e eu jogar aqui dentro da minha água mineral, eu vou contaminar a água pura. Então, o que é a doutrina impura? É uma doutrinazinha errada, é uma coisa pequena, mas que ela tem o objetivo de manchar, de macular a doutrina verdadeira e pura de Cristo. Então, qual é a nossa responsabilidade? É seguir a sã doutrina de Cristo. A responsabilidade da igreja, né? O que se espera da igreja é que ela siga Cristo apenas. Apenas Cristo. Cristo é suficiente.
O ensino, a doutrina de Cristo, que a gente pode encontrar lá em Hebreus capítulo 6, né? Que ele diz arrependimento de obras mortas, as doutrinas de batismos, fé em Deus. O que mais, pastor Adriano? Me ajuda aí. Porque eu não pesquisei, eu tô falando agora, né? Mas arrependimento de obras mortas no novo nascimento, fé em Deus, batismos, porque é batismo no corpo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Que mais? Socorro, que agora eu não me lembro de cabeça, assim. Que mais juízo eterno, juízo, né? E tem outras coisas que a Adriana vai depois, ele vai colocar aqui a respeito das doutrinas de Cristo. Está elencado lá em Hebreus, no capítulo 6. A gente pode pegar e trazer aqui como referência para que você possa atentar. Então, essa é a responsabilidade da igreja. Quando a gente não segue a sã doutrina, a gente está refém, a gente está à mercê das doutrinas impuras. E sabe qual é o juízo? É a igreja seguir doutrinas falsas. Essa já é a juízo. Lembra de ontem, ou de ontem não, de anteontem, que nós lemos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele disse que porque o povo não quis amar e aceitar a verdade que é Jesus, eles estão reféns agora da mentira, das doutrinas erradas, e eles vão seguir esses mentirosos, eles vão seguir os falsos ensinos, sabe por quê? Porque eles decidiram não se agarrar à verdade que os salvaria. Então, o que é que nós precisamos nos agarrar, Natália? É naquilo que está escrito da palavra de Deus, daquilo que Cristo veio ensinar. Amém? Então, ele diz assim, vamos ver qual é a advertência de Paulo? Essa advertência é para mim e para você, como igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós seguimos o Senhor Jesus, portanto, precisamos entender o que é que ele nos ensina. Doutrina significa ensino. E aqui diz assim, ó, quando parti para a Macedônia, eu pedi a você, Timóteo, que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade. Aqui, ó, o pastor Adriano colocou quais são as doutrinas. Eu vou ler juntamente com você. Ele colocou assim, ó. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, veja que está no plural, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Pronto. Jesus escreveu sobre isso. Nós precisamos dominar. Nós, como igreja, precisamos estar cientes. Nós precisamos estar craques. Nós precisamos estar preparados a respeito da doutrina do arrependimento de obras mortas, dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, essas são as doutrinas de Cristo. Essa é a doutrina de Cristo. Tudo que Cristo veio fazer, tudo que ele realizou é a respeito disso daí. Então, isso nós precisamos estudar. O que é mesmo arrependimento de obras mortas? Quais são os batismos, né? O que é que a gente recebe na imposição de mãos, né? O que é a ressurreição dos mortos? E o que é o juízo eterno? Essas coisas a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem informado, não apenas, a gente precisa estar fundamentado na palavra e na nossa mente, no nosso coração, porque a gente precisa entender que Jesus Cristo veio realizar isso dentro da gente, aqui na Terra, e Ele quer que nós venhamos a continuar e a gente não se desvie dessas doutrinas. Amém, meninos? Então, dando continuidade, ele disse para Timóteo que quando ele partiu para a Macedônia, ele deixou Timóteo lá em Éfeso. Para quê, gente? Para que você advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade. Deixa eu dizer, nós também temos muito cuidado com isso, porque nós não damos o microfone a toda pessoa que chega para que ninguém venha usar isso como instrumento, como ferramenta de ensinar coisas erradas, coisas que não deve. Porque nós focamos na palavra, nós nos apegamos à palavra, ensinamos a palavra e temos
muito cuidado com o que se ensina, porque nós mesmos nos corrigimos, nós mesmos nos avaliamos, nós mesmos nos instruímos. Qualquer pessoa, querido, que ensine a verdade pura e simples do Evangelho, ela tem espaço na nossa igreja. Agora, se a gente não sabe que tipo de doutrina essa pessoa quer ensinar, a gente também tem muito cuidado de deixar essa pessoa falar, digamos, usar o microfone. Porque falar em qualquer lugar a gente pode, mas usar o microfone para dizer eu estou ensinando isso aqui para você é muito sério, é muita responsabilidade. Então, veja, Paulo tomou esse cuidado também. Ele diz assim, ó, vamos ler o 4? Diz: nem desperdiçamos tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Aí ele começa a agradecer, né? Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Qual é? Abre aspas, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus por todo o sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Aí ele continua aqui falando sobre a responsabilidade de Timóteo. Vamos ler? Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, olha só, ele começa aqui, já no final desse capítulo, a dar as instruções práticas para Timóteo, para que ele para que ele possa dar continuidade ao trabalho que foi designado, né? A pastor Adriana está comentando que todos que passar por esse crivo, ou seja, que compreende e aceita todos esses princípios elementares, pode cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, porque ele é irmão seu.
Se você segue essa doutrina de Cristo e você chega em um lugar, em uma igreja, e eles creem corretamente como Jesus, como está escrito na Bíblia a respeito dessas doutrinas que nós falamos, arrependimento de obras mortas, doutrina de batismos, da fé em Deus, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, se eles aceitam isso, então ele é um irmão na fé. Ele é uma pessoa que é nascida de novo, ele segue Jesus, ele é um cristão verdadeiramente, não apenas um frequentador de igreja, não apenas um evangélico porque usa uma roupa tal ou porque vive assim ou assado. Qual é a saúde de uma pessoa hoje cristã? É seguir a sã doutrina de Cristo. Veja que em outros tempos a responsabilidade era outra. Em outras dispensações, quando você estuda as dispensações, você vê que Deus deu outra responsabilidade. Teve a dispensação da inocência lá em Adão, teve a dispensação de Noé, teve a dispensação, cada dispensação eles tinham uma responsabilidade e eles tinham um juízo ou um prejuízo se eles não cumprissem. E a nossa, nesse tempo, a nossa responsabilidade é seguir essa doutrina. E o prejuízo vai ser as doutrinas impuras, é quando a gente, por não atentar para a doutrina certa, a gente enveredar e aceitar uma doutrina impura, misturada com verdade, né? Coisa que o diabo é especialista em fazer isso. Não, a gente aceita Jesus, mas a gente também quer fazer isso, 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 isso. Nós sabemos que Cristo apenas importa. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de Jesus Cristo, mais isso e aquilo e aquilo. Não, nós aceitamos e queremos e amamos apenas Cristo e a sua doutrina. E o juízo, que juízo é juízo mesmo, já é tipo, já é juízo. É você ser entregue às doutrinas erradas, às mentiras, às falsas doutrinas. Você seguir essas doutrinas já está no juízo. Já é juízo. Porque não atentou e não se deteve em reter a sã doutrina. Amém, meninos? É o que está escrito na palavra, é o que vem como a gente já sabe. Deus é um Deus tão bom que ele já escreve o fim desde o começo. Ele já deixa escrito o que ele quer de nós, gente. Ou você acha que Deus quer que você vá seguindo qualquer doutrina aí e no final dê certo? Gente, não vai dar certo, porque Deus é um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que ele já escreveu o que ele espera de mim e de você. Ele já disse o que vai acontecer no final, como é que ele vai julgar os que não se atentaram para as doutrinas sãs, para as doutrinas sãs. A sã doutrina. Não são muitas doutrinas, é uma doutrina, a doutrina de Cristo. Nós somos cristãos, nós somos do cristianismo. Seguimos Cristo, então é uma doutrina só. Eu não preciso seguir a doutrina de Cristo e mais a doutrina dos homens e mais as doutrinas que o povo ensina. Eu não preciso, eu só tenho a responsabilidade de seguir, amar, obedecer, né? E ensinar a sã doutrina. Porque vai que eu chego diante dele e ele diga, como assim você estava lá ensinando isso, 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 isso? Onde você viu isso? Onde foi que eu mandei você ensinar? Eu não disse a você que era para ficar atentar para aquilo que eu ensinei, porque quando ele disse assim, mas eu vou ensinar, eu vou enviar o outro, o Consolador, ele é o Espírito da verdade, e ele vai conduzir vocês a toda a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Também ele disse que, ele diz assim, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, né? Batize e ensine os novos convertidos a seguir, a tentar para tudo que eu ensinei. Então, tudo é Cristo. Ele não mandou a gente seguir nem fulano de tal, nem outro fulano, nem é para a gente aprender o que Cristo quer. Então, nossa responsabilidade é essa. E Paulo também tinha essa firmeza, né? Ele diz assim, que o alvo da instrução é o amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Ele disse que alguns se desviaram dessas coisas,
puras, verdadeiras, e passam o tempo inteiro em discussões inúteis. Você conhece pessoas que vivem discutindo, ai, e que não sei o que, as genealogias e os anjos e etc e tal, e um monte de coisas. Eles passam sabendo para ver quem era da linhagem de não sei quem, de qual tribo essa pessoa veio, né? Ele disse que essas discussões são, ele critica muito dizendo discussões de velhas caducas, de gente que fica tentando dizer, o que vovó me ensinou, e o meu parente eu continuo, porque minha avó dizia assim, porque minha trisavó dizia assim, porque, não sei, minha bisavó fazia isso e eu vou seguir também. Então, veja, as pessoas, elas se perdem por não olhar para Cristo. Gente, é uma coisa tão séria que tem gente que você pede, leia a Bíblia, a pessoa não lê. Sabe por quê? Porque o espírito de desobediência atua nessa pessoa e ela não quer ver a verdade, porque se ela vê a verdade, ela vai se converter. Então tem um espírito maligno mesmo, atrapalhando essa pessoa para ela não ver a verdade, não ler a verdade, não atentar para a verdade e não seguir a verdade. Isso é muito sério. Então nós precisamos nos esforçar para ficar de olho naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, no versículo 6, Paulo diz que alguns se desviaram dessas coisas e passam o tempo todo em discussões inúteis. Eles querem saber, eles querem ser conhecidos como mestres da lei. Aqui ele estava fazendo uma crítica direta aos judeus que ficavam tão apegados à lei que não queriam atentar para a verdade. Né? Hoje também algumas pessoas se agarram às suas religiões de modo que elas não atentam para a verdade, porque estão tão focados na religião, tão focados em seguir a tradição da sua religião, que elas esquecem de Jesus, elas perdem Jesus, elas perdem o foco e elas ficam falando o tempo todo de religião. Né? Ele diz assim, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é a lei de Moisés, não matarás, não roubarás, não faça isso, o esforço próprio, aquela tentativa de fazer boas obras para poder ficar bem com Deus. Então, isso é lei. Porque nós estamos no tempo da graça, onde nós recebemos o que Jesus fez por nós. Ele sabia que a gente não podia fazer muita coisa para poder se aproximar de Deus e nem para se santificar. Então, o que foi que Deus disse? Não, filho, você vai, paga o preço por eles, e quem crê em você e receber, eu salvo, tá salvo. Tá limpo, tá de paz com Deus. Mas não, tem muita gente tentando fazer boas obras, fazer caridade, tentar com esforço próprio. Não, eu consigo, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou pensar bem, eu vou ajudar todo mundo e assim Deus vai me amar. Não vai não, porque a palavra de Deus diz que é pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. Então, ele diz que a lei é para esse povo que está no pecado. Ele diz é para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai e mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro de Cristo Jesus. Amém? Ele diz, o ensino verdadeiro é o que vem das boas novas confiadas, das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Então, aonde é que estão as boas novas? No Evangelho. Todo mundo diz, Jesus Cristo amava todo mundo. Não, gente, Jesus Cristo confrontou todo mundo, principalmente os religiosos. Chamou de hipócritas, chamou de pessoas. Por quê? Porque eles estavam tentando se esforçar, tentando por esforço próprio conseguir realizar boas obras, regras de lei, regras que diziam que a pessoa poderia fazer isso, 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 isso para poder ficar bonito. Jesus disse, ei, eu sou o cumprimento da lei, eu estou aqui, eu sou maior do que a lei. E por que vocês não atentam para mim? Então Jesus criticou severamente os religiosos porque eles tentavam com esforço próprio conseguir a salvação, e a salvação é pela fé no Senhor Jesus agora.
Sempre foi, né? A lei era para poder manter o povo ali, ó, até Jesus chegar. Mas Jesus chegou, abandona a lei e segue Jesus. Porque ele salva, porque ele liberta, porque ele cura, ele restaura, ele limpa. Ele diz que não importa os pecados que nós cometemos, quando nós aceitamos ele, quando nós confiamos nele, entregamos a nossa vida a ele, ele limpa a nossa vida, então nós ficamos prontos para nos achegar a Deus. Deus só aceita aqueles que passam e limpam a sua vida de pecado no sangue de Jesus e podem então se aproximar, porque aí ele aceita a gente por causa de Jesus, não por causa de nosso esforço próprio. Não é legal? Não é legal, não é maravilhoso, não é poderoso, porque eu não preciso ficar subindo escadarias para pagar promessa, eu não preciso ficar lendo Bíblia não sei quantas vezes, eu não preciso estar rezando um monte de coisa, eu preciso crer em Jesus, aceitar o sacrifício, ter a humildade de dizer, Senhor, eu não consigo sozinho e eu preciso de um Salvador. Eu estou me perdendo, eu estou perecendo, eu estou afundando, eu estou caminhando para o inferno, mas se eu crer no Senhor, o Senhor me salva. E a gente ter a humildade de dizer, Jesus, me ajude, porque eu não consigo. Aí ele vem e salva. Aí ele vem e nos aceita, porque a Bíblia diz que há um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Mas o coração arrogante, não, eu consigo, eu não preciso de Deus. Eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser uma pessoa que faz caridade, eu posso ser alguém que vai lá e realiza isso e isso. Eu consigo, não preciso de igreja, não preciso desse Jesus, não preciso desse evangelho. Isso é arrogância, isso é orgulho, prepotência e não vai dar certo. É preciso ter a humildade de reconhecer que você é pecador e que você precisa de um Salvador, e aí ele vem e nos salva. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com todas as pessoas que têm a humildade de receber Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer, eu não consigo, porque eu me esforço, mas daqui a pouco eu estou errando tudo de novo. Então me ajude. E aí Jesus vem e nos ajuda. E Paulo está dizendo que é tomar muito cuidado. Ele deixou Timóteo em Éfeso, na igreja onde estavas começando, para que Timóteo advertisse, tomasse cuidado com quem estava pregando, para que não pregasse doutrinas erradas. Ele disse, eu deixei você aí, não foi? Eu deixei você aí, olha só, vamos ver aqui. Aqui, ó. Quando eu parti para a Macedônia, eu pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade. Quem é a verdade, gente? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja que não é um caminho, um pronome indefinido, não é uma verdade, ou seja, qualquer verdade, e nem é uma vida. Ele é. Não é que contém, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele disse, eu quero que ninguém ensine coisas contrárias à verdade e nem desperdiçassem o tempo com discussões intermináveis sobre mitos. O que é mito, gente? Mito é uma coisa que o povo vai falando e vai ficando, vai passando de pai para filho, aquele mito. Você sabia que fulano, assim, por exemplo, mitos que as pessoas contam de história de santos, que a gente nunca sabe que é verdade. Isso não edifica a vida de ninguém, gente, não edifica a fé. E outra coisa, genealogias. Ai, que diz que fulano é parente de não sei quem, que veio da linhagem de não sei quem, que é, né, descendência de não sei quem. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. E eles estavam, porque eles estavam falando, olha, eu sou da tribo de fulano de tal, que veio de não sei quem, então eu sou do ensino verdadeiro. O povo não faz isso, não fica perdendo tempo com isso, descobrindo a genealogia. Ele disse que era para acabar com isso, era para tirar esse povo que fica perdendo tempo com essas discussões que não levam, só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Ou seja, essas discussões a respeito de mito, de genealogias,
elas só levam a especulações, mas não promovem fé em ninguém. E nós precisamos promover a fé em Cristo Jesus nas pessoas para que elas cresçam, para que elas nasçam de novo, para que sejam salvas. Amém? Ele diz que o alvo da instrução dele é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Aí alguém diz, meu coração é limpo, mas o meu coração é limpo. Como você sabe que seu coração é limpo se você não tem Jesus? Sem ter Jesus, a gente não tem um coração limpo. A gente só sabe que o nosso coração é limpo. Eu lembro que quando eu ouvia o Sermão do Monte, que dizia assim, bem-aventurados os puros de coração, e eu dizia, meu Deus, e agora eu não tenho um coração puro. Eu penso tanta coisa, eu penso tanta coisa errada. E quando eu descobri que a pureza de coração quem promove é Jesus, aí eu digo, então tá tudo bem. Quando eu aceito Jesus, ele vem causar, ele vem promover pureza, limpeza, ele vai lavando a minha vida e ele vai me purificando. Então, não é que eu preciso me esforçar sem Jesus para ter um coração puro. A gente não consegue, definitivamente ninguém consegue. Sem Jesus a gente não consegue. Então, o que ele diz? Que o alvo da instrução de Paulo. Olha só, o alvo, o foco, o que ele quer alcançar, o que ele está mirando é o quê? O amor, gente, que procede de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Sabe por que nós podemos ter consciência limpa hoje em Cristo Jesus? Por exemplo, os pecados que eu cometi no passado, eu tenho consciência de que foram perdoados e que eles não contam mais contra mim, que não tem mais acusação contra mim. Sabe aquela história que o povo falava bem assim? No final dos tempos, seus pecados estarão lá no telão. Pois é mentira. Sabe por quê? Porque Jesus disse, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Se você vier para mim, o que ficou no passado é passado, não vou me lembrar mais. Então não vai ter telão, não vai ter recordação de pecado, isso passou esse tempo. O que nós precisamos agora por isso o arrependimento de obras mortas. Quando você verdadeiramente se arrepende e você deixa aquela vida e aceita Jesus, ele te dá uma vida nova, uma consciência limpa, né? De que agora os erros que eu cometo hoje, os pecados que eu venho a cometer agora no presente, depois de Cristo, eu preciso confessar ao Senhor Jesus, eu preciso me arrepender e buscar em Cristo a capacidade de não pecar mais, de não cometer mais. Então, assim, a gente vai se limpando, se melhorando, renovando a mente, até que o Senhor venha nos buscar e nos encontre, né, sem mácula, sem pecado, sem ruga, sem condenação. Amém? E aí ele diz que o alvo dele é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Queridos, não tem coisa melhor do que a gente colocar a cabeça no travesseiro para dormir e saber que temos paz com Deus. Não é? Saber que temos paz com Deus, que Ele nos perdoou e que nós confiamos no seu amor poderoso, que Ele é capaz de nos instruir se nós pecarmos. Ele vai nos lembrar, dizer assim, filho, aquilo que você fez estava errado. Aí a gente reconhece que errou, a gente se arrepende e está tudo bem, e Ele perdoa. Em João, primeira carta de João, ele diz assim, filhinhos, eu digo isso para que não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado, que é o Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos trazer santos e irrepreensíveis de novo na presença dele. Amém? Aí ele diz assim, que alguns se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Quem é que ele cita? O tal de Himeneu. É Himeneu? Deixa eu ver aqui. Lá no final ele fala que Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Dois exemplos de pessoas que eram da igreja, que começaram a crer, mas se desviaram, dando ouvido a falsos ensinos, e eles começaram a enveredar pelo caminho. Ele disse, sabe o que aconteceu? Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
O que é blasfêmia, gente? É falar contra aquilo que o Espírito Santo de Deus está realizando. O Espírito Santo de Deus não veio para conduzir a toda a verdade? Pois a verdade é Jesus. Qualquer pessoa que ensina o contrário do que Jesus ensina, ele blasfema. É como se o Espírito Santo dissesse, olha, a verdade não é essa. E ele diz, é sim, Espírito Santo. A verdade é essa aqui, não tá vendo a verdade? E aí ele quer ensinar uma verdade que não é verdadeira. E o Espírito Santo ensina, instrui, chama atenção para que eles atentem para a verdade, porque o Espírito Santo veio conduzir a toda a verdade, mas eles insistem em permanecer no erro, em permanecer ensinando coisas que Jesus não ensinou, não fez, e aí eles se desviam, tá vendo? Se desviam. É por isso que eu e você estamos aqui para aprender a permanecer firmes em Jesus. Amém? Aí Adriano diz assim também, ó, Paulo reconhece que ele era o pior dos pecadores. Exatamente, né? Nós estamos assim saltando, mas é muito bom quando vocês participam e comentam aquilo que vocês estão meditando, porque isso vai fortalecendo a nossa aprendizagem. Nós não estamos aprendendo e meditando sobre coisas que nós precisamos atentar? Nós não estamos lendo a Bíblia só para ficar conhecedores da Bíblia. Nós queremos também edificar a nossa fé naquilo que é verdadeiro. Nós queremos também fortalecer a nossa fé para que possamos ficar firmes na caminhada e aprendermos, querido, a saber por que a gente crê como a gente crê. Como é que você defende a sua fé? Por que você crê nisso aí? Porque é a verdade, né? Então, reconhecer que a gente erra é necessário. Ele disse, olha, eu reconheço que eu era um blasfemo. Paulo disse, eu reconheço que eu era o pior, porque eu perseguia a igreja de Deus, eu fazia aquilo na ignorância e na incredulidade. Mas quando ele viu Jesus, quando ele sabia que tinha um Cristo e uma verdade absoluta, ele deixou tudo o que ele sabia, e ele sabia muita coisa do judaísmo, né, daquilo que ele aprendeu da lei. Ele sabia muita coisa. E ele abandonou tudo aquilo para poder receber Cristo. Então ele disse, eu fazia tudo aquilo na ignorância e na incredulidade. Então, quando eu percebi que Jesus Cristo era a verdade, eu abandonei todas as mentiras, eu abandonei tudo aquilo que não me levava a nada e fiquei somente com Cristo, com o esforço de ganhar Cristo e de receber de Cristo. Então, sabe, o nosso devocional, ele tem esse perfil. Nós usamos aquele acróstico, né? Nós não esquecemos aquele não. E o acróstico é para você passar o crivo na sua vida, sabe? Fazer aquele raio-x. Fazer o raio-x da sua vida, da minha vida e pensar, eu estou crendo dessa forma? Eu estou mesmo seguindo Jesus? Ou estou seguindo somente um conjunto de regras de uma religião? Então, passa o crivo na sua própria vida. Usa o raio-x que o Espírito Santo promove e vê se ele vai aprovar tudo que eu e você fazemos. Então, qual é a nossa responsabilidade? A gente usa aquele acróstico para fazer mesmo um check-up na nossa vida de fé, na nossa caminhada cristã. Eu estou crendo mesmo em Cristo Jesus? Eu estou seguindo Jesus ou eu estou seguindo um monte de regras de uma religião? Será que eu estou atento à doutrina de Cristo ou estou seguindo doutrinas erradas? Doutrinas impuras? Eu estou firmado na verdade ou estou seguindo um conjunto de mentiras? É isso, gente, porque, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que separa as pessoas é o que elas creem. Porque uma crença errada, os pensamentos errados vão gerar crenças erradas. E as crenças erradas vão trazer pra gente falas erradas. E quando a gente fala errado, a gente ensina errado, a gente tem resultados errados, a gente age errado. Então veja que uma coisa começa lá, né? No ensino, numa doutrina, num negócio que é errado, desviado da verdade. Então veja, nós precisamos passar pelo crivo mesmo do raio-x do Espírito Santo de Deus. Então, o que é que nós propomos nesse devocional? Que você pegue o acróstico, e o acróstico é o papel móvel. Alguma promessa? Tem algum pecado para eu confessar? Tem alguma atitude para eu mudar? Tem alguma promessa para eu receber, reivindicar?
né? Tem algum erro para eu evitar? Gente, é a gente que vai ter que atentar para isso. Ai, Deus sabe de todas as coisas. Pois é, e Deus está lá dizendo, você tem que mudar. E às vezes a gente fica dizendo, não, é Deus, Deus sabe o que é melhor para mim. Não, não jogue a responsabilidade para Deus, porque Deus é muito responsável e ele já fez a parte dele. Agora somos nós que temos que fazer a nossa parte. Né? Então, algum erro para evitar, algum louvor para dar a Deus? Aí depois a gente diz, tem algum mandamento para eu obedecer? Tem alguma oração para eu fazer? Tem alguma verdade para eu acreditar? Tem algum erro para eu evitar? Então aqui a gente vai ter que pegar esse negócio, esse texto, olhar e dizer, rapaz, quer dizer que tem essas coisas, eu não sabia disso não, eu vou atentar para isso. Pois é, esse é o objetivo do devocional. É a gente aprender a colocar a nossa vida nos trilhos de Jesus Cristo, para seguir somente Ele. Porque senão a gente segue Jesus, mas segue o pensador tal, aquele filósofo tal, aquele não sei quem tal, que diz assim. Às vezes, queridos, até o que um pastor diz, ou que um pastor prega, sem estar na Bíblia, a gente não precisa seguir, queridos. Porque nós temos a verdade do Senhor Jesus. Você sabia que um pastor é um homem? E que os pastores, nós precisamos atentar para o que eles estão ensinando? Você sabia disso? Porque ele pode se desviar da verdade, sim ou não, gente? Sim. Então, qual é a sua segurança? A Bíblia. Ah, então vou deixar de ir para a igreja. Não, não é para deixar de ir para a igreja porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E você pode muito bem não seguir o que alguém ensina. Por exemplo, se eu estou aqui falando e você tem o Espírito Santo, tem a palavra e você não atenta para elas, você corre o risco de seguir aquilo que eu estou dizendo. Mas o que é que eu digo a vida toda? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não fica acreditando só porque eu estou falando. Você tem a responsabilidade de ler, de dizer, Espírito Santo, isso que ela está dizendo é isso mesmo? Testifica dentro de mim, testifica no meu espírito. Se não testifica, pode ser o Papa, pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser quem for que estiver falando. Você não tem que receber. Porque você tem o Espírito Santo dentro. É por isso que Deus, ele melhorou as coisas na nova aliança. Ele colocou o Espírito Santo dentro de cada um que crê, para que não seja enganado, para que não seja conduzido para o erro. Porque corre o risco de eu e você estarmos aqui já salvos em Cristo Jesus, mas enveredar por uma doutrina impura e a gente vai se desviar. E aí o que vai acontecer? Paulo diz que entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para que eles não aprendam a blasfemar. Esse entregar a Satanás, querido, pode significar o quê? Tirar da igreja, ou desconsiderar, ou dizer você não se arrepende dos erros que você está cometendo. Então, deixa eu dizer, agora você não faz parte do corpo de Cristo. É necessário fazer isso com gente que insiste no erro e ensinar o erro é necessário. Nossa responsabilidade como igreja é fazer isso, não com os do mundo, mas com os de dentro da igreja, daqueles que se desviam, a gente tem essa responsabilidade e Paulo ensinou isso em várias cartas. Olha, você está ensinando errado e aqui você não pode ensinar errado. Aceite a verdade é essa e essa. Leia. Você entende que a verdade é assim? Não, eu não entendo. Eu quero ensinar desse jeito. Pois é, aqui você não ensina. Aqui não. E Paulo diz que entregou a Satanás, talvez o corpo dessa pessoa, né? Talvez tirou ele da comunhão da igreja, da proteção da igreja, para que ele fique à mercê do próprio diabo mesmo. E aí é com Jesus, né? Jesus pode salvar o espírito dele, se ele realmente nasceu de novo, né? Aí já é com o Senhor. Mas o corpo dele, ele vai ser lançado fora. Essa pessoa não vai ficar falando blasfêmias aqui na nossa igreja. Paulo disse, eu já entreguei ele a Satanás. Tipo, a pessoa não quer se arrepender, já insisti, já dei várias chances, já falei, já corrigi, já ajudei. E ele não quer, então considero como alguém que não faz parte da nossa comunhão. Por quê? Para zelar pela sã doutrina. Ah, mas onde é que está o amor? Ei, não se iluda. O amor, ele tem o aspecto da firmeza. O amor está justamente aí. Por amor a um grupo maior de pessoas, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que insiste em permanecer no erro, não é verdade? Então, para poder cuidar desse grupo que anda na verdade, nós não vamos passar a mão na cabeça de pessoas que vão insistir em ensinar coisas erradas.
É bíblico e é andar em amor. Aí quem que for do mimimi que vinha dizer, ai, cadê o amor? Isso é um absurdo. Pois é, Deus fez isso com o seu próprio povo. Tirou da escravidão do Egito para levar para Canaã, mas ele mesmo disse, esse povo não é digno de entrar na terra prometida, não é digno do meu descanso, porque eles não atentam para as coisas que eu digo. Então veja como Deus age. Deus, ele não abre mão dos princípios que levam à vida eterna. Quem quiser que enverede por outro caminho. Eu quero permanecer firme na verdade. Amém? Então, quero convidar você para amanhã a gente dar continuidade no capítulo 2, né? Tem muita coisa maravilhosa aqui em Timóteo. E é uma carta assim, né? Que é para edificar a mim e a você, que somos igreja. E você que vai crer em Jesus, você que quer entregar sua vida a Jesus, você que reconhece que é pecador e que precisa do perdão dos pecados, você é bem-vindo. Jesus te aceita, Jesus te recebe de braços abertos, se você simplesmente tiver a humildade de reconhecer que precisa da ajuda dele. Então, entregue sua vida a Jesus, entregue o seu coração ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos conduzir a uma vida melhor. Amém? Então, você pode instruir, você pode ensinar essa palavra para outras pessoas, que aqueles que estão reconhecendo que precisam de ajuda, que estão no erro, que precisam de um Salvador, Jesus salva. Amém? E nós encerramos por aqui essa live, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de reconhecer aquilo que está errado na nossa vida e começar uma vida edificada, né, em Cristo Jesus. E amanhã nós estamos aqui. Eu convido você para juntos nós lermos Timóteo, que sabe, teve um tempo que estava procurando Timóteo. Tem um autor que escreveu um livro que é Em Busca de Timóteo. Timóteo é esse jovem pastor que decidiu ser instruído por uma pessoa mais madura, né, por um veterano, e ele começou a ensinar os outros. Então, que eu e você sejamos como Timóteo, né, dispostos a sermos instruídos pela palavra de Deus, para que possamos ensinar corretamente o povo de Deus. Vejo vocês amanhã, no nome de Jesus, e quero que você comente no vídeo. Vai lá, gente, deixa um comentário, deixa aquilo que mais você entendeu, que você recebeu, não deixe de comentar no vídeo, porque é muito importante pra gente também, tá bom? O vídeo, na verdade, no Instagram, né, que fica salvo lá no Reels, e você pode comentar e encaminhar para outras pessoas. Beijo no seu coração, vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Irmão Alberto, tenha um excelente dia. Vitória, um beijo no seu coração e obrigado pela companhia. Vocês que estão aqui, todos aqueles que estiveram aqui também, que passaram, né, que terão permanecer até o fim, mas que eu sei que foram ricamente abençoados e nós também com a companhia deles. Beijo, vejo vocês amanhã. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.